Pode. Presidente, boa noite. Invenção de pauta, por favor. Inversão da ordem do dia, né? Concedido. Mensagem número 18, Gabinete do Prefeito 2025. Ementa, dispõe sobre o adicional de produtividade para os servidores do SG-Prev, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em primeira discussão. Para discutir, o vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Presidente, eu vou ser bem sucinto na apresentação da minha opinião sobre essa mensagem, até porque já encaminhei, presidente, já encaminhei a Vossa Excelência um requerimento para que essa mensagem fosse devolvida ao Executivo ou que ela não tramitasse na casa pelo seguinte motivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que toda lei que cria despesas novas, continuadas, precisa vir acompanhada de alguns anexos. Eu vou esperar um pouquinho, presidente, porque o plenário está agitado aí. Então, presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que toda lei que cria despesa nova, ela precisa vir acompanhada de alguns anexos, que são a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício e nos dois seguintes, declaração de adequação às leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e a demonstração da origem dos recursos e medidas de compensação, porque se trata de despesa obrigatória de caráter continuado. E é despesa obrigatória de caráter continuado, ainda que na justificativa e no texto o governo tente descaracterizar isso. Por quê? Porque ele diz que é transitória, mas, de fato, não é verba transitória, porque a lei persiste por tempo indeterminado. Ela não determina um período de vigência do benefício. Então, tem vícios formais na mensagem que são insanáveis. O governo precisa, objetivamente, mandar novamente para casa a mensagem com esses anexos. Então, do ponto de vista formal, essas são as contrariedades que eu tenho com essa mensagem que o governo mandou para casa. Em relação ao mérito, tenho outras. Nesse caso, tenho também em relação ao mérito, porque o governo propõe o adicional para todos os servidores, inclusive os comissionados, inclusive para o presidente, inclusive para os diretores, que já ganham salários bem gordos e não precisam de adicional de produtividade, porque adicional de produtividade é típico de servidor efetivo. Porque as tarefas do servidor comissionado, em cargo de direção e de assessoramento superior, já são remuneradas pelo DAS. O servidor precisa desse incentivo para produzir, até porque o comissionado, se não produz, você troca. É simples, qualquer governo, o servidor comissionado não produziu, você troca. Então, eu tenho dificuldade de conceder um adicional para um presidente de uma instituição que ganha R$17 mil por mês, enquanto os servidores concursados do município estão há anos sem reajuste. Para além disso, presidente, existem algumas questões que são preocupantes, que, na minha opinião, também caracterizam ilegalidades no texto, como, por exemplo, conceder ao presidente da instituição, atribuir a ele a tarefa de definir os critérios para a concessão do adicional. Com base em que ele vai definir? Quem define critérios para a concessão de adicional é a lei. Então, na minha opinião aqui, existe usurpação de competência dessa casa, na medida em que a lei deveria definir exatamente os critérios para a concessão. Porque, se não for assim,
cada presidente que passa pode definir da cabeça dele os critérios que ele julgar mais adequados. E isso abre margem para critérios políticos. Isso abre margem para perseguição de servidores. Então, não consigo, presidente, encontrar nenhuma justificativa para que o governo não tenha encaminhado para casa quais são os critérios para constarem objetivamente na lei. Então, presidente, esses são, em linhas gerais, os motivos que me fazem votar contra esta mensagem. Uma divergência bastante considerável em relação ao mérito, fundamentalmente porque ela atribui adicional para servidores comissionados que ganham muito dinheiro já, em comparação com a remuneração média dos servidores concursados do município de São Gonçalo, porque os servidores estão há muito tempo sem reajuste nos seus salários, e é importante reajustar salários, porque adicional não vai para a aposentadoria dos servidores depois. Então, precisa reajustar o salário para garantir a preservação do poder de compra dos nossos servidores. Então, esses são, em linhas gerais, os motivos pelos quais eu voto contra essa mensagem, ressalvando que sempre que houver nessa casa qualquer medida que, de fato, vise beneficiar os servidores efetivos, aqueles que fizeram concurso público, foram aprovados, que estudaram, que se dedicaram e que têm ânimo definitivo na administração pública, ânimo definitivo com um vínculo longo com a cidade de São Gonçalo, eu vou votar a favor. Mas sempre que vier esse tipo de coisa, eu voto contra. Então, eu vou pedir, ao final, presidente, que Vossa Excelência anexe o meu voto à ata, com base no artigo 182 do nosso regimento interno, parágrafo 2º, para que ele conste integralmente na ata dessa sessão, para que isso fique registrado nos anais da Casa. Obrigado, presidente. Em discussão, o vereador Juliano Freitas. Boa noite à mesa, os colegas, assistência. Corroborando aqui com o colega Isaac, a gente vê preocupações nessa mensagem, porque, mais uma vez, o Executivo encaminha a mensagem sem critérios objetivos de parâmetro, de o que vai ser feito, deixa tudo de forma muito subjetiva, de como que será essa gratificação desses servidores, o critério para esses servidores ganhar, isso pode acarretar em perseguição aos funcionários públicos, tanto no comissionado quanto nos efetivos. Isso pode começar a gerar um caça às bruxas ali, né? O chefe não gosta, ele vai perseguir, independente se é comissionado ou efetivo, ele vai fazer uma perseguição em cima dos funcionários. Então, esse critério deveria vir para essa casa votar os critérios, para a gente poder dizer, ó, o presidente lá da autarquia, ela vai pegar e vai seguir esses critérios aqui para poder dar gratificação, poder dar qualquer coisa, e, mais uma vez, enfatizar o que o companheiro Isaac falou. Vamos priorizar o reajuste salarial dos servidores públicos, porque é o que realmente interessa para ele, para os servidores de modo geral, é o reajuste salarial, porque é o reajuste salarial que vai ajudar ele na hora da aposentadoria, na hora do afastamento por qualquer tipo de doença, é através do salário que ele ganha. Então, a gente ficar botando penduricalhos, ele vai ficar sempre com aquele salário baixo, às vezes o servidor está doente, mas ele não se afasta, que é para não perder aquelas gratificações em que ajuda ele no sustento dentro da casa dele. Então, pedir que retire essa mensagem de votação para a gente poder trazer critérios real para poder a gente votar nesses critérios, debater aqui entre a gente, para não prejudicar os servidores públicos do nosso município, porque é isso que vai acontecer com essa lei. Nós vamos prejudicar os servidores, podemos criar aqui ameaça a esses servidores de perseguição, servidores, às vezes, que trabalham muito bem, mas que o chefe não gosta dele, vai perseguir. Isso é uma irresponsabilidade da casa
com o servidor público. Boa noite. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em primeira votação, os vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 18 do Gabinete do Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado em primeira votação por 22 votos favoráveis e 2 votos contrários. Justificar o voto, vereador Alexandre Gomes. Eu acho que o vereador Juliano quer ganhar no grito. A minoria tem que respeitar a maioria. Vossa Excelência tem o seu voto. E aqui, Juliano, funciona igualzinho lá no Congresso do seu padrinho Dimas. Funciona igualzinho, o jogo é jogado dessa forma, Juliano. Tem que entender, lá ele ganha, aqui você perde. Não tem jeito, o jogo é jogado assim. A partir de agora, toda ação tem uma reação. Vamos jogar, é o clássico do milhão. Vossa Excelência tem que entender que Vossa Excelência é minoria e nós vamos trabalhar, e volto a falar. Eu aqui não serei responsável de falar que foi protocolado e não aconteceu. O dia que o governo me enganar nesse sentido, Vossa Excelência pode ter a certeza que serei o primeiro a pedir o desligamento da liderança de governo. Porque eu acredito nas pessoas, eu tive o cuidado de cobrar para que nós possamos evitar esse tipo de constrangimento de problemas que muitas das vezes pode acontecer. Essas votações que acontecem aqui, de emergência, disso, daquilo, é igualzinho o Lula lá, o Lula pega o telefone e fala para o seu padrinho, sim, não adianta, não tem história, é sim, sim, acabou, irmão. O jogo é jogado lá em Brasília, é assim ou não é? Só falta Vossa Excelência falar para mim que lá é diferente. Claro que não, né? Obrigado, presidente. Para justificar o voto, o vereador Isaac Ricaldi. Presidente, em primeiro lugar, é importante a gente repor a verdade aqui. O presidente Lula concedeu reajuste para 100% do funcionalismo público federal, diferente do Bolsonaro, que congelou os salários dos servidores públicos federais durante todo o tempo que teve lá. Então, isso é importante que fique registrado, diferente do Bolsonaro e diferente do capitão Nelson, que mantém congelados os salários dos servidores, o presidente Lula concedeu reajuste a todos esse ano, todos, 100%. Segundo lugar, presidente, a apresentação em plenário de uma planilha que não se sabe a origem, não tem assinatura de ninguém nessa planilha, não supre o vício do envio da mensagem sem os anexos obrigatórios pela lei da responsabilidade fiscal. Em terceiro lugar, presidente, eu continuo entendendo que é um assinte dessa casa delegar ao presidente da autarquia a definição dos critérios, a nomeação da comissão que vai analisar a concessão do adicional e ele próprio ser beneficiário do adicional. O presidente que ganha R$17 mil por mês vai ter a oportunidade de ganhar 20% de adicional de produtividade. Isso, para mim, é de fato um assinte com o conjunto de servidores públicos dessa cidade que ganham mal e que ainda têm os seus salários congelados por um governo que sistematicamente persegue os servidores. Esse governo é campeão em assédio moral. Campeão em assédio moral. Basta ver o ajuizamento de ações desse tipo. Basta ver a tentativa de demissão injustificada de servidores efetivos que não se alinham com a política do governo. Então, esse governo não pode falar em valorizar servidor público, porque é uma coisa que nunca fez. Aliás, esse campo político todo, por princípio, tem ódio de servidor público. Tem ódio de servidor público. Quando a gente vê aqui, não, precisa valorizar o comissionado também, enchem a prefeitura de cargos comissionados, enchem a prefeitura de RPA.
e não contrata um professor. Vai nas escolas para ver se tem professor de apoio para um estudante autista que precisa do professor de apoio para poder absorver o mínimo, para poder acompanhar a turma. Não tem. É uma perversidade que esse governo faz, não só com os servidores, mas com o conjunto da sociedade. Então, presidente, eu voto não com muita tranquilidade, mas nós vamos ter a oportunidade aqui de votar em segundo turno. E eu queria chamar a base do governo a uma reflexão. Se, de fato, é preciso conceder adicional de produtividade para presidente de autarquia, para vice-presidente de autarquia, para a alta direção da autarquia que já ganha bem. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, não é. Esse texto pode ser ajeitado. Se ele for ajeitado, por exemplo, para retirar esses servidores comissionados da alta direção da unidade, eu me comprometo a votar a favor. Em segundo turno. Me comprometo a votar a favor, não tem problema nenhum disso. O problema é que esse governo não dialoga. Esse governo chega aqui com uma planilha, sem assinatura, sem nada, e quer que a gente dê valor jurídico a um negócio desse. Eu não vou dar, porque não tenho nenhum motivo para confiar nesse governo. Não vou confiar cegamente. Entendo que alguns precisem fazer isso. Eu não preciso e não vou fazer. Não vou confiar cegamente. Então, nesses termos em que foi apresentado, meu voto é contrário, com muita convicção, porque sou servidor público efetivo e sei da dificuldade que é servir num município que paga mal, que tem um péssimo ambiente de trabalho, e nesse governo é pior que nos outros, porque existe perseguição, assédio moral e todo tipo de achicalho com o servidor efetivo dessa cidade. Eu vou, então, presidente, aproveitar para juntar o meu voto para que conste na íntegra na ata. Marcinho, escutou para constar na ata? Mensagem número 19 do Gabinete do Prefeito 2025. Ementa da nova redação a dispositivos da Lei número 405 de 2011, de autoria do chefe do Poder Executivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam, apertem o sim, vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 19 do Gabinete do Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 21 votos favoráveis e 3 votos contrários. Aprovado em primeira votação. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Rapidamente, presidente, porque os fundamentos são os mesmos da mensagem anterior. Essa mensagem cria 2 cargos na estrutura da Secretaria de Fazenda, 2 coordenadorias, e não manda para cá os anexos obrigatórios. Então, seguindo o mesmo critério, que é o critério que eu vou adotar sempre aqui na casa, porque não custa, se o governo pode dar, no dia da votação, uma planilha para o líder da bancada governista, pode mandar essa mesma planilha junto para todos os vereadores fazerem a análise e para a sociedade também fazer seu controle. Porque o que fica disponível não é só para a gente no site da Câmara, fica disponível para a sociedade fazer o controle social, para a sociedade acompanhar e também poder formar a sua opinião. Porque nós precisamos também ser uma casa que valoriza e incentiva a participação popular. Então, o governo não mandou a estimativa do impacto financeiro nesse exercício nos 2 seguintes, não mandou a declaração de adequação com o PPA, com a LDO e com a LOA, e não mandou a demonstração da origem dos recursos e, eventualmente, se necessário, medidas de compensação. Então, eu vou, da mesma forma, pedir a Vossa Excelência que incorpore na ata a íntegra do meu voto para ficar registrados os fundamentos pelos quais eu voto contra, muito embora acho que precisa ser feito um registro. No mérito, nesse caso, acho importante fortalecer a estrutura da Secretaria de Fazenda, que eu conheço bem, sou concursado da Secretaria de Fazenda. Acho que, no mérito, a mensagem tem valor, mas existe forma, porque no Brasil tem lei e a lei precisa ser respeitada por todos.